Olá pessoal, neste tutorial vamos aprender a fazer algumas deformações interessantes do objeto aqui usando drivers e o modificador Sample Deform. Esse objeto aqui eu vou usar o SZ, vou utilizar o Ctrl A Scale, vamos acionar o Move e vamos trazer esse objeto mais para cima. Vai ficar aqui em cima da superfície imaginária. Eu vou usar aqui o Move da mãozinha aqui de área e com esse objeto nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Vamos aplicar na superfície dele uma subdivisão. Aqui está ótimo. Com essa subdivisão, voltamos com o objeto para a nossa área principal. E notem que o ponto de origem do objeto está bem no centro. Eu quero que ele fique na posição aqui de baixo, onde está o cursor 3D, porque vai ser importante para as nossas deformidades. Então eu uso com o objeto selecionado o botão direito do mouse, Set Origin, e mando a origem ir para onde está o cursor 3D. Como nós alteramos, vamos usar aqui Rotation Scale, pronto, e vamos aplicar nesse objeto aqui o Bevel. Vamos aumentar o número de segmentos para dar uma suavidade nas bordas e vamos aplicar o Bevel no objeto. Agora temos a nossa malha e vamos aplicar os deformadores. O primeiro vai ser o Sample Deform na condição Twist, que significa torcer. Vamos deixar aqui o ângulo em 0 e vamos determinar que ele vai fazer esse efeito Twist tendo como base quem? O eixo Z. Então se eu aumentar esse valor aqui, ó, ele se contorce pelo eixo Z. É dessa forma que vocês vão ver o efeito. Vou deixar aqui em 0, com o objeto selecionado, utilizar o Shade Smooth, e agora movimentando, ó, vocês têm um objeto mais suave aí, fazendo uma contorção na área. 0 aqui, vamos aplicar o segundo deformador, vai ser o Sample Deform também. Porém, nesse segundo aqui de baixo, nós vamos utilizar ele na condição Bend, e vamos utilizar como referência de torção o eixo Y. Então, quando nós movimentarmos aqui, ele se contorce pelo eixo Y. Vamos deixar aqui em 0. E agora nós vamos utilizar um objeto que vai ser referência de controle para as deformidades que nós vamos fazer. Vamos adicionar na área um objeto Empty do tipo PlaneX. Se vocês olharem aqui pelo modo raio-x, está aqui ele, nós vamos trazê-lo para esse ponto. Vamos jogá-lo cá em cima para facilitar a nossa aplicação. Vamos dar para ele aqui o nome de controlador de driver. O nosso empty passa a ser chamado com esse nome. Vamos voltar à nossa visão normal. Vamos altear esse painel de baixo e vamos alterná-lo para o modo denominado drivers. Como é que eu adiciono o drive? Primeiramente, eu vou selecionar o objeto, vou vir aqui na guia de modificadores, no primeiro Sample Deform aqui, que é o modo Twist, eu vou encostar o cursor do mouse na caixa de valor de ângulo, usar o botão direito e adicionar um driver. Esse driver apareceu com a cor vermelha aqui, tá pessoal? Nós vamos selecionar ele e vamos clicar aqui em Drivers. Aqui nós vamos utilizar o seguinte, na opção onde aparece aqui a variável, em Object, nós vamos definir com conta-gotas quem é o objeto que vai controlar esse driver. Vai ser o objeto chamado controlador de driver. Agora vamos utilizar aqui qual tipo de deslocamento que esse objeto vai fazer para criar deformidade. Nós vamos fazer com que ele use o deslocamento em Z para fazer o efeito. Isso quer dizer que quando eu selecionar o controlador e descer ele até aqui, ó, eu volto ao fator 0. Se eu puxo para cima ou para baixo, eu contorço de forma automática a partir do driver. Então vamos deixar o objeto nessa posição. Selecionamos o objeto. Vamos partir para o novo modificador Sample que está aqui embaixo, onde nós estamos usando o modo Bend. Na caixa de valores, vamos usar o botão direito e vamos adicionar o segundo driver. Eu gostaria que vocês olhassem lá para o painel Driver, no canto esquerdo. Quando eu clicar aqui, ele cria um outro driver com outra cor. Então selecionamos esse driver e vamos estipular para ele também quem é o objeto que vai controlar ele. Vamos utilizar esse objeto também. Então nós selecionamos o conta-gota e selecionamos o controlador de driver, que é o objeto Empty. Agora o que isso quer dizer? Que quando eu deslocar o objeto pelo eixo X, eu vou fazer com que ele se contorça a partir de quem? Do eixo Y que está aqui no modificador. Então selecionando ele e jogando ele para o meio,
Bem aqui onde está o ponto, vocês vão ver que o objeto fica centralizado. Quando eu faço isso, ele se contorce. E agora a gente pode criar as nossas transformações de modo prático na timeline. Então vamos mudar o nosso painel aqui para o modo timeline. Abaixamos o painel e aqui a gente pode determinar no frame 1 que eu quero o nosso empty nessa posição. Tecla I, Location, Rotation. No frame 40, eu quero empurrar para cima. Eu contorço o objeto dessa forma. Tecla I, Location, Rotation. No frame 80, eu trago o objeto novamente para o ponto zero. Tecla I, Location, Rotation. No frame 120, eu quero movimentar ele pelo eixo X para que ele se deforme desse jeito. Tecla I, Location, Rotation. No 160, eu vou trazer ele para o meio. Tecla I, Location, Rotation. E aqui no frame 250, eu quero que ele venha com essa contorção e usando o X, ele vire para trás. Tecla I, Location, Rotation. Se vocês olharem agora, temos uma deformidade de forma prática e animada, usando o driver para fazer os efeitos de animação na timeline. E aí vocês podem usar para alguma coisa que vocês queiram fazer dentro de algo no seu projeto. Espero que tenham entendido e tenham um bom proveito aí da dica. Até o próximo tutorial.